Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 18 até o versículo de número 22. E a mensagem de hoje, ela tem o título: Onde está a glória e a honra? Onde está a glória e a honra? Pergunte isso para o seu irmão aí. Onde está a glória e a honra? 1 Samuel, capítulo 4, versículos 18 a 22. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Vamos orar, queridos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu quero te pedir, Deus, que nesta manhã tu venhas de uma maneira poderosa falar ao espírito de cada um de nós, e que nós possamos, Deus, quando terminarmos de ouvir esta ministração, saibamos responder, Deus, a esta pergunta: onde está a glória e a honra? Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a trazer esta palavra, e que o espírito de sabedoria e que o espírito de revelação seja, Senhor, comigo e com o teu povo. É o que eu te peço, te agradeço, te suplico, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Onde está a glória e a honra? Amados, e acabou. Foi-se a glória, foi-se a honra. As maldições que têm assolado os nossos dias, elas são decorrentes, irmãos, da falta de honra. Deus estabeleceu a família, e com ela a ordem e a autoridade entre os seus membros. E o que a Bíblia diz a respeito disto? A Bíblia diz que todo homem, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E aí, amados, o que nós temos visto nesta geração de hoje?
Com muita tristeza, temos visto uma geração Icabô. Não há mais, amados, glória nas famílias. Não há mais honra nas famílias. E nós vemos filhos desonrando tremendamente aos pais. Os irmãos desonrando os irmãos. Pais desonrando filhos. Casais se degradando. Não é o que nós temos visto hoje? E aí, eu fico imaginando que existem também filhos que são filhos da desonra, filhos gerados fora de casamentos. E eu vejo mais uma coisa terrível aqui, tremenda: homens e mulheres não se honrando mais, casando-se e gerando filhos fora da união segura. Onde está a glória? Onde está a honra? E quando nós vamos ver, e fazendo uma comparação, a honra, queridos, ela é semelhante, sabe a quê? Ao êxito. Ou seja, o sucesso, a desonra, é a semente que traz e faz com que as portas se fecham. Quantas portas não se abrem porque pessoas querem que Deus abra as portas, mas não usa o princípio da honra, da glória. Irmãos, toda pessoa que decide viver, escute isso, pelo princípio da honra, ela abre a porta um sucesso ao seu favor. E como é que você pode entender isso? Pelo contrário, quando ela entra na desonra, a vida dela passa a ser um fracasso. E eu vou te explicar o porquê disto. Nesse texto que nós acabamos de ler, se nós tivéssemos lido todo o capítulo 4, nós veríamos que Israel estava vivendo num tempo de angústia, angustiante. E esse tempo era um tempo de grandes batalhas. Os filisteus, que eram os inimigos de Deus, sempre estavam ameaçando a população de Israel. Os líderes espirituais de Israel, neste tempo, era Eli e o sumo sacerdote e os seus filhos, Ofni e Finéias. E aí a gente observa uma outra coisa aqui. A Bíblia diz que em uma data batalha, a arca da aliança e os filhos de Eli haviam morrido na batalha. E quando Eli soube que os seus filhos haviam morrido, porque eles desonravam ao Senhor e ao seu próprio pai, o que aconteceu com Eli? Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Não foi isso que nós acabamos de ler? E aí eu vejo uma coisa aqui. A nora de Eli, ela estava grávida, perto de dar à luz. E quando o bebê nasceu, quando a criança nasceu, por conta da notícia que ela teve, ela, em vez de se alegrar como toda mãe se alegra, ela não fez isso. O que ela faz? Ela faz pouco caso. E ainda coloca o nome do menino de Icabô,
que significa sem glória e sem honra. Sem glória e sem honra. Este é o caso da nossa geração. Filhos sendo gerados, mas sem honra, sem glória e com pouco caso. É ou não é, querida igreja? Não é assim que está acontecendo? Pois bem, mas antes de eu continuar, eu creio que se faz necessário que nós tenhamos ou saibamos o que significa essa palavra honra. Se você for lá no dicionário, você vai encontrar vários significados para a palavra honra. Honra é a mesma coisa que glória, é a mesma coisa que valor, é a mesma coisa que riqueza, é a mesma coisa que reputação, é a mesma coisa que esplendor, é a mesma coisa que preferir, receber, aceitar, considerar válido e legítimo. Isto é o significado de honra. E aí, eu vejo que lá na língua original, no hebraico, existe uma palavra que significa kabod, que é a honra sempre está ligado à riqueza, sucesso, honra e prosperidade. Aliás, sucesso, êxito e prosperidade. Essa palavra, ela é tão forte na língua, ela é tão forte, que ela tem essa, vamos dizer assim, essa essência, ou seja, que é a honra sempre que está ligada à riqueza, o sucesso, o êxito e a prosperidade. E por que que o povo de Deus não tem riqueza, não tem honra, não tem prosperidade? Porque as pessoas não sabem aonde está mais a honra e a glória. E isso é muito sério, irmãos. Porque na verdade, quando nós falamos que honra significa glória, atribuir valores, riqueza, reputação, esplendor, né? Preferir, receber, aceitar e considerar válido. Em contrapartida, a desonra significa, sabe o quê? Rejeitar, não receber, considerar inválido e ilegítimo. É uma se opondo à outra. E aí, você pode me perguntar, mas a quem, pastor, devemos honrar? Nós devemos entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que lhe é devido. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Você sabe que o Senhor nos honra? O Senhor nos honra. O Deus que criou todo o universo, Ele nos honra. E nós? Será que o honramos? E aí, eu quero destacar aqui algumas coisas que às vezes nós não fazemos e que são preceitos bíblicos e que nós precisamos fazê-lo. Por exemplo, nós devemos honrar os idosos, os velhos. E por que nós devemos fazer isto? Você já viu o que está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo de número 32? Está escrito lá: diante das cães te levantarás e honrarás a presença
dos anciãos. Temerás o teu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Está escrito lá. Repare que nesse versículo está escrito assim: honrarás a presença dos anciãos. Honrarás a presença dos anciãos. Então a Bíblia diz que nós temos que honrar aqueles que são idosos, aqueles que são mais velhos. Mas a Bíblia também fala, e aí isso vai acontecer dentro da própria igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que honrar os líderes. Quantos sabiam disto aqui? Às vezes a gente sabe e não pratica isso. Às vezes a gente conhece aquilo que está escrito, mas não praticamos. Honrar os líderes é uma obrigação, é um dever imposto pelas Escrituras para todos. E a Bíblia diz lá, em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja. Quem são os presbíteros? Os pastores. Diz lá o quê? São dignos, não é somente de honra, não. A Bíblia diz de dupla honra. É dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Mas quantas vezes nós observamos dentro das igrejas irmãos, irmãs desonrando e não considerando os seus líderes? Quantas vezes? Porque acham que isto tem um outro linguajar. Irmãos, no momento em que você começa a honrar os líderes, Deus, a sua palavra, ela não volta para Deus vazia. A palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz que aquele que honra será honrado. Honra a quem honra. Então, quando você vê uma ovelha honrar os seus pastores, não critique, não, honre também, porque ela vai receber a bênção e você não vai. Não é que os pastores querem ser honrados, não entenda isso. Porque quando o pastor recebe, quando o pastor é pastor, que ele recebe a honra, seja da igreja toda ou a honra individual, ele imediatamente passa essa honra para Deus. Porque é o Senhor que move. Eu estava pensando nisto um dia desses, e eu falei: Senhor, muito obrigado, porque mesmo sem ter um conhecimento tão profundo, o teu Espírito me ensinou por aonde eu passei. Ao fazer isto, eu sempre procurei honrar os meus líderes. Mas agora vem uma palavra que ela é basicamente direta e é ligada diretamente para a família. Você quer ver uma coisa? Por que hoje a sociedade, amado, ela está tão de cabeça para baixo? E o mais triste, às vezes, a família dos crentes estão de cabeça para baixo. Porque este princípio não é praticado. Honrar os pais. Sabemos de cor e salteado o versículo: honra o teu pai
e a tua mãe, para que se prolonguem o quê? Os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, irmãos, isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui tremenda. Você sabia que quando os filhos honram os seus pais e as suas mães, ele recebe uma chave para ter a vida longa e ter prosperidade? É por isso que às vezes, numa família grande ou numa família pequena, existe entre os irmãos ciúme. Você quer ver uma coisa? Talvez você esteja vivendo isso hoje. Se você honra seu pai e a sua mãe, você é mais abençoado do que o restante dos irmãos. E isto, irmãos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Às vezes você vê numa família um determinado número de irmãos prósperos, abençoados. Em contrapartida você vê outros que não são abençoados. E sabe, irmãos, eu quero te dizer algo tremendo. Quando você honra as pessoas idosas, quando você honra os líderes, quando você honra os pais, consequentemente você está honrando a Deus. E sabe por quê? Você já viu o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6? Lá está escrito assim, olha: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então, mais uma vez essa pergunta eu acho que ela é válida. Onde está a glória e a honra? Onde está a glória e a honra? Você sabia que o princípio da honra é aquele que forma o caráter do sucesso? É necessário criarmos o hábito da honra. É preciso que nós venhamos a ensinar isso. Mas antes de tudo, antes mesmo de ter o hábito e antes mesmo de ensinar, é necessário sim vivermos isto. E honra é algo que sempre deve ser devido. Aí você pode me perguntar, mas como é que nós podemos criar o hábito da honra? Existe um termo grego, na língua grega, que é este, é uma palavra, é kalos. Ou seja, essa palavra, kalos, é ser honesto, honrar e ser honrado. Honrado e honesto são sinônimos. Não são antônimos, são sinônimos. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Apresente-se com honra, gente. Nós precisamos nos apresentar com honra. A honra é o fruto do trabalho. É o objetivo de você se apresentar com honra e entrar pelas portas da prosperidade. Quem quer ser próspero aqui? Levante a mão. Então passe a honrar. Passe a praticar a honra. Mas honrar não é barganhando com Deus. Então eu vou agora honrar todo mundo. Não. Nada com Deus se faz barganha.
A Bíblia diz que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. E o que significa isso? Cada um deve honrar o outro. E quando você honra uma pessoa, você está praticando os princípios da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Se hoje ouvirdes a minha voz, o que diz mais lá? E obedecer, comerás o quê? O melhor desta terra. Será que nós estamos comendo o melhor? Não. Sabe por que nós não estamos comendo o melhor? Porque Deus, Ele coloca uma mesa de ensinamentos para que nós possamos comer, aprender, praticar e ter o resultado primeiramente na nossa vida. Aí tem irmãos que invejam, mas por que Deus abençoa o irmão? Por que Deus abençoa e eu não sou abençoado? Você honra os seus líderes? Você honra o professor da escola bíblica dominical? Você honra os seus professores? Sério, irmãos. Por quê? Eu fico... Quando eu digo que a gente tem que se comportar decentemente, aí eu pergunto para você, onde está a rota, o caminho da prosperidade? Você sabe aonde está? É em saber honrar com decência. É descer do salto alto do orgulho. É descer do salto alto do orgulho. Todo orgulhoso é isento de honra. Não tem honra. Eu fico vendo às vezes pessoas que dizem assim: eu não consigo encontrar um ministério para mim. Sabe por que você não consegue encontrar um ministério às vezes e não se firmar ali? Porque você nunca aprendeu o que é honra. Então você quer ser, né, o bambambam, o todo-poderoso. Mas na hora em que você precisa honrar, respeitar, você não faz. Aí se aborrece e faz qualquer coisa contrária à palavra. Irmãos, o que é essa palavra? É tão utilizada hoje no meio da política. Decoro parlamentar. Às vezes as pessoas ouvem e não sabem nem o que é isso. Eu vou dizer para você assim, seja decoroso. Essa palavra kalos significa também ser decoroso. Quem tem decoro sabe entrar pedindo licença. Eu duvido que alguém aqui, se for fazer uma entrevista e tiver que entrar na sala do entrevistador, que vai entrar metendo a mão e entrando. Se fizer isso, você nem entra, ele já manda você dar meia volta e voltar, você já perdeu o emprego. Eu estou certo ou eu estou errado? Hein? Estou certo? Claro que estou certo. Irmãos, é tão bonito você ver a educação. Você tem uma porta fechada? Tenho. Espera. Que alguém lá de dentro vai dizer para você assim: quem é? Aí você vai dizer: sou eu, fulano.
Vai dizer o seu nome. Aí, lá dentro da sala, se a pessoa estiver ocupada, ela vai dizer o quê? Aguarde um pouco. Ou então, pode entrar. Você entra. Isso é tão bonito. Isso significa honra e educação. Você está entendendo? Já pensou, eu chego na casa aqui de um diácono, bato na porta, aí, ou então toco a campainha, aí ela vai dizer, é o pastor. Primeira coisa, entra, pastor. Você vai entrar de qualquer maneira? Não, dá licença. Isso é educação. Isso é você saber que você tem honra. Mas esses princípios dessa geração e acabou, que a glória e a honra já foi, isso precisa ser restaurado. Uma outra coisa, irmãos, uma pessoa de honra, que sabe honrar, ela se levanta. Ah, pastor, mas isso aí não existe mais. Mas tem que ser assim. Ela se levanta ao ver um idoso em pé e lhe dá o lugar. Ih, pastor, agora não. Agora não. Agora é diferente. Se o idoso está sentado, o pessoal até briga porque criou-se um espaço só para os idosos. Aonde está a glória? Aonde está a honra? Quem não dá lugar para os mais velhos, não apenas comete falta de educação, mas isto é uma falta de honra. Vamos aprender com o Espírito Santo. Tem gente, irmãos, tem gente que às vezes entra na fila dos idosos, mas não tem idade para estar ali. Está com 59 anos, já está entrando por conta. Falta um ano para ele fazer 60. Mas ele já está entrando. Você vê como a lei, ela é perfeita. Por exemplo, quando você faz 65 anos, completa 65 anos, no ano seguinte, quando você vai declarar o imposto de renda, você goza de um desconto daqueles valores que você recebeu e que são tributados a seu favor. Porque a lei entende que, se você chegou aos 65 anos, e se você já contribuiu, agora você vai ter um benefício sobre isto. Sabe, irmãos, onde está a glória e a honra? Nós devemos nos importar com os outros, irmãos. Aqui é que está a essência. Se nós não tivermos essa essência, não podemos falar que somos cristãos. A igreja concorda com isso? Amém ou não amém? Amém. Ou seja, honradez significa se importar com os outros. Pessoas mal educadas são desrespeitosas. Por isso trilham e vão continuar a trilhar o caminho do fracasso. Irmãos, a honra é uma educação espiritual que nos faz respeitar as pessoas e nos importar com elas e com as outras autoridades que estão sobre nós. Você pode dizer amém a isso?
Amados, eu quero te falar algo aqui tremendo. Essa questão de ética. Quem sabe o que é ética? Todo mundo aqui sabe o que é ética? Nós precisamos ter ética. Não somente na nossa vida secular, mas como também na nossa vida ministerial. Às vezes, irmãos, Deus te dá um crédito para você ajudar um irmão em oração. Aí o irmão chega, você chega, diz assim: meu irmão, olha, eu estou com um problema assim, 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 assim. Eu queria que você orasse, mas não comenta com ninguém não. É a mesma coisa que você chegar para o irmão e dizer assim: meu irmão, eu estou com um problema, você ora, mas pode contar para o mundo inteiro. Isso é ética. Isto aqui é ética. E toda profissão secular tem ética. Aqueles que são éticos são mal compreendidos. Sabe por quê? Porque a glória e a honra já se foram embora. Não se tem mais ética em lugar nenhum. E nós, como igreja do Senhor, eu quero que você agora abra bem os seus olhos e os seus ouvidos. A igreja do Senhor foi deixada aqui para ensinar a ética de Jesus. Jesus era a ética em pessoa. Jesus, ele é a ética em pessoa. Não se pode mencionar o nome de Jesus no passado, porque Jesus, ele é e continuará sendo. Então, essa questão de ser ético, mas não basta só ser somente ético, tem que ser justo. Você quer ver uma coisa? Quando você se submete a qualquer autoridade, você é honrado primeiro, não por aquela pessoa a qual você está se submetendo, mas no céu Deus está te honrando. Você pode dar glória a Deus aí? Meu irmão. Essa palavra kalos, que eu estou me referindo a ela, do grego, na verdade, é uma coisa tremenda, porque ela nos fala de termos uma vida correta, uma vida aprovável de conduta, aprovável de estima. É encontrar e andar pelas veredas da justiça. Por isso que está escrito lá, a vereda do justo. Vamos lá, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Amados, como filho e filha de Deus, receba essa palavra agora. Você está sendo convocado por Deus para viver a honra que a nossa geração perdeu. Você faz parte de uma geração que não pode perder a glória e a honra. Porque a glória e a honra tinha saído de Israel. Quando o inimigo roubou a arca, quando os filisteus roubou a arca, ele estava roubando a glória e a honra que deveria ser dada a Deus. Quando o inimigo rouba de você esse princípio, ele está roubando de você a vontade de dar glória, honra, louvor àquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Amados, você sabe que a honra traz reconciliação?
E através da honra, o coração dos pais é convertido aos filhos e o coração dos filhos é convertido aos pais. Mas pastor, será que nós temos uma saída? Será que nós temos uma chave? Será que nós temos algo que nós possamos fazer para sairmos daqui hoje? Cientes e conscientes dessa verdade, digo para você. Vou mostrar para você 4 chaves bem rápidas. Quem quer resgatar a honra e trazer reconciliação na sua família? Levanta a mão. Vou repetir de novo, que talvez tenha alguém aí que esteja querendo cochilar, ou não esteja prestando muita atenção. Quantos querem resgatar a honra e trazer a reconciliação para a sua família? Então, irmãos, guarde isso, até anote se você quiser. Primeira chave, arrependa-se. E arrependimento significa reconhecer as suas falhas, não a falha dos outros. Os que honram seus pais vivem no mesmo espírito de Elias. Aleluia! Meu irmão. Vivem no mesmo espírito de Elias. E quando nós vivemos a honra, nós vivemos no espírito da profecia. Quantos querem ter uma vida profética aqui? Quer ter mesmo? Muitos têm se levantado, amados, em desobediência e não aceitando a autoridade dos pais. E se nós quisermos ter êxito e a prosperidade, nós devemos nos arrepender, sabe de quê? Das mentiras, da preguiça, do desperdício e da indiferença e da violência. Irmãos, o mundo pode, aos olhos do mundo, estar de cabeça para baixo. Mas a igreja recebe poder para botar o mundo andando conforme Deus quer. Você pode dar glória a Deus nisso? Irmãos, a segunda chave, além de você se arrepender, perdoe. Fala para o seu irmão assim: arrependa-se e perdoe. Você sabia que o perdão tem o poder de arrancar as raízes de amargura, as raízes de ódio que foram plantados por Satanás? Tem. Foi por isso que Jesus lá na cruz disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lindo isso, né? O perdão, irmãos, deve ser de uma via de mão dupla, tanto pais quanto dos filhos, e isto é independente de sentimentos, é uma ordem. Por meio do perdão, a honra é restaurada. Diga assim: por meio do perdão, a honra é restaurada. Eu digo, a primeira chave é arrepender-se. A segunda chave é perdoar. A terceira chave é honre seus pais. E nós devemos honrar os nossos pais por algumas razões. E isso aqui é interessante. Porque quando nós estamos honrando uma parte de nós mesmos, porque foram eles que nos geraram. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você não está honrando seu pai e sua mãe somente. Você está honrando uma parte sua. Você pode dar glória a Deus?
E ao honrá-los, nós estamos evitando repetir os erros deles. Não venha com essa desculpa. Mas o meu pai é isso, é aquilo. Não importa quem seja o seu pai. Para com isso, porque ele é pai. Amanhã, quem ainda não é pai, vai ser pai. Espero que você leve essa mensagem, aprenda essa mensagem, para que quando os seus filhos nascerem, você possa ser o exemplo para eles de honra. Você sabe que quando nós estamos honrando os nossos pais, nós estamos honrando a Deus, que os constituiu autoridade sobre nós? Seu pai é autoridade sobre você, sim. Sua mãe é autoridade sobre você, sim. Mas eu não estou nem aí para o meu pai. Eu não estou nem aí para minha mãe. Mas pastor, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eles já passaram, já morreram. E como é que está a sua consciência? Você soube, enquanto eles estiveram em vida, honrá-los? Então você vai colher o fruto do que você plantou. A honra aos pais nos garante uma vida longa, um sucesso sobre a terra e, na verdade, é o primeiro mandamento com promessa. É ou não é? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Fala aí para mim, que eu não vou falar. Fala aí. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Sabe? E a quarta chave: abençoe. Os pais têm por obrigação consertar os erros do passado. Não há maldição ou bênção maior do que dos pais aos filhos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não deixa que no momento de ira você abra a sua boca e amaldiçoe o seu filho. Isso é muito sério, irmãos. Onde está a honra? Onde está a glória? Não deixe que a glória de Deus vá embora da sua vida. Não deixe que a honra de Deus vá embora da sua vida. Lembre-se que no texto que eu li aqui agora, de 1 Samuel, capítulo 4, quando eu leio aqui, que está escrito aqui, ó, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro, o seu marido, tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. E ela nem se interessou e nem respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. E disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos.
Irmãos, a igreja precisa estar com dores de parto, mas não para abrir a boca para amaldiçoar. A igreja precisa estar com dores de parto, ao contrário dela, para profetizar e falar que assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, como nós precisamos disto. Não há maldição maior do que dos pais aos filhos. Abençoe o seu filho agora. Eu sei que aqui agora tem pais que estão com seus filhos. Pais e mães que estão aqui com seus filhos, estenda as suas mãos em direção aos seus filhos e diz assim: eu abençoo vocês, meus filhos. Meu irmão, abençoa o seu filho, abençoa a sua filha. Porque talvez ele possa ter sido amaldiçoado lá na faculdade, amaldiçoado lá no colégio, amaldiçoado lá até no seu setor de trabalho, mas você é a autoridade que é dada por Deus. Quando essa autoridade, ela usa a palavra de Deus, ela quebra toda a autoridade, toda a maldição. Você pode dar glória a Deus? E aí, queridos, eu concluo. Deus está levantando uma geração, não acabou, mas uma geração cabote. Ou seja, uma geração que se levanta em honra para honrar. Você quer fazer parte dessa geração? Eu não estou falando só para os filhos, para nós que estamos ainda nessa geração. O apóstolo Paulo falou tantos anos atrás, né? Dizendo o seguinte, que o mundo anseia com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, Deus está levantando uma geração profética que obedece à palavra de Deus. Para ser uma geração profética, tem que obedecer à palavra de Deus. Deus está levantando uma geração que destrua o jugo de Satanás através da honra e da obediência. Aonde está a glória? Aonde está a honra? Aonde está? A arca simbolizava o que, irmãos? O que era? A presença de Deus. Então escute o que eu vou te falar agora e eu vou encerrar para nós orarmos. Escute o que eu vou te falar. A arca de Deus agora não precisa ser mais carregada. Para eles, a arca tinha o simbolismo da presença de Deus. Mas Deus saiu do visível do Israel natural e passou a habitar dentro de nós. Então, não deixe que essa glória, não deixe que essa honra vá embora da sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Considera aquilo que o Espírito de Deus fala. Pastor, eu já honro, honre mais. Eu honro mais ou menos. Então, saia do mais ou menos e vá para o mais. Eu não honro. Peça ajuda ao Espírito Santo para ele honrar. E toda a honra, e toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada. E como nós poderemos responder, Senhor, a esta pergunta?
Onde está a honra e aonde está a glória? Ó Senhor, esta honra e esta glória, ela está dentro de nós através do Teu Espírito, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, nós desconhecemos, ou não queremos considerar, Deus, aquilo que o Espírito, Senhor, fala conosco. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, se muitas vezes estamos tristes, se muitas vezes estamos sem força, sem coragem, e às vezes queremos procurar as causas, as razões, mas é porque às vezes tivemos atitudes, gestos, pensamentos que só Tu conheces, Pai, que nos levaram ou nos levam, Senhor, a não honrar aqueles que merecem a honra. Oh Deus, aumenta, Deus, aleluia, Senhor, o discernimento, aumenta, Senhor, em cada um de nós, Senhor, esse desejo de honrar, para que sejamos mais abençoados. Aqueles que já honram e que já fazem isto, Senhor, que Tu deis a eles, Pai, todas as promessas que já estão contidas na Tua palavra. E aqueles, Senhor, que ainda não tiveram essa percepção, ajuda eles, Pai, a terem, Deus, esta percepção, mas que todos, Senhor, possam sair, Deus, deste momento, quando ouvirem e estão ouvindo esta palavra, Deus, com este preceito, com este desejo no seu coração, porque assim, Senhor, a Tua palavra há de se cumprir. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e a nossa adoração por esse despertar nesta manhã. Nós oramos agradecidos, crendo, sabendo que Tu sempre nos ouve, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, queridos?